Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Então hoje nós estamos com um texto que é da coletânea Retalhos de Poesia, que falam sobre passagens de Jesus, passagens do Evangelho de Jesus, colocadas de uma maneira poética, colocadas como prosa poética. Então hoje o tema é a pesca maravilhosa. Jesus sentou-se no barco de um homem chamado Simão Pedro. O poeta pediu que afastasse o barco da terra e dentro dele declamou a seguinte poesia: Venho em nome de Deus trazer a poesia do amor ao coração dos homens. Peço-lhes que limpem os vossos corações de todas as enfermidades, para desenhar uma aquarela de luz em vossas almas. Aprendam a compartilharem sentimentos. Disponham-se a distribuírem afeto. Habilitem-se a repartirem odes de poesias. Raras a todos os sofredores, lhes proponho que espalhem sonetos de amor ao longo dos vossos dias. Proponho que raios solares invadam os instantes de vossas vidas, iluminando vossos jardins, enfeitando vossos sonhos, criando canções repletas de suavidade e carinho. Venho pedir-lhes que estiquem os arcos dos vossos mais belos desejos e os levem até o começo dos horizontes da madrugada. Lá existe um amanhecer delicado, feito com os traços indeléveis das carícias profundas, que indicam a todos a certeza absoluta da felicidade. Ser feliz é ser servidor de todos. Ser poeta é vivenciar as possibilidades do viver para exercitar a caridade. A caridade é a luz perene, acesa dentro da noite do sofrimento humano. Dessa forma, aqueles que praticarem as nuances dos meus poemas serão capazes de dedilhar o voo das águas a cada etapa do existir. Transformando suas trilhas em passos de dança, terás o sabor das estrelas marcado para sempre nas pontas dos vossos dedos, alcançando cachoeiras imateriais de fantasias perenes. Porque o meu cântico possui a brisa serena, capaz de enxugar lágrimas amargas, farfalhar bosques encantados, cobertos com orvalho de madrugadas infindas. Possui também o suspiro dolente dos sonhadores. Amparado na solidez da minha poesia, digo-vos para que façais do amor o fruto maduro, que será colhido no pomar sagrado dos vossos mais belos jardins. Colheis o fruto dos vossos sonhos e sairão mundo afora, dispostos a distribuí-los àqueles que estão esfaimados de injustiças, presos nos grilhões dos grandes dissabores, bocas famintas de fomes antigas e seculares. De posse do fruto maduro do doce poema chamado Amor, vós sereis capazes de tocar o íntimo dos desesperançados. Sereis presos à ciranda infinita do desespero humano e ressuscitarão à presença de Deus. Deus a quem todos consola. Deus que é o clamor maior que movimenta os universos. Alimentados pelo fruto maduro do amor oferecido por vós, tais seres expulsarão as névoas da dor e reencontrarão os pomos dourados da fé. Fortalecidos pela fé em Deus, serão consolados em suas angústias e tornar-se-ão capazes de plantar na terra inculta de suas aspirações as sementes morredoras dos ideais do Espírito. Munidos da grandeza desse plantio, vós, semeadores de poemas ascensionais, caminharão resolutos na direção de uma evolução maior
também dispostos a permitir que o fruto maduro do amor desabroche e os faça servidores de inquestionáveis poesias humanas. Trago-lhes o convite, para que vos torneis poetas do amor. Para tal não é necessário que sejais intelectuais dispostos a traçarem belas palavras. É preciso somente que transformeis vossas mãos em dádivas de carícias, dispostas a compartilhar o fruto maduro do amor com todos aqueles que passam. Munidos da vontade divina de amar, curareis enfermos, expulsareis demônios, consolarei aflitos, secareis lágrimas, compreendereis os chamados da dor. Calou-se Jesus, e o homem chamado Simão Pedro aproximou-se dele. Senhor, estivemos no mar a noite inteira e não obtivemos alimento suficiente para os nossos corpos. Sei que és um poeta divino, que veio falar-nos da suavidade dos céus, da beleza das nuvens, dos segredos dos sonhos. Porém, ó poeta, somos homens rudes, de mãos calejadas de esforços contínuos, de corações maltratados pelo açoite do suor humano. Por isso pedimos a ti, que nos auxilie a encontrarmos a tênue linha do equilíbrio, onde possamos orientar nossos espíritos e também alimentarmos os nossos corpos. Jesus disse-lhes: a partir de hoje, eu vos ensinarei a pescar em homens e almas. Eu vos guiarei ao longo das correntezas das tempestades humanas, para que tu sejas capaz de pescares as grandes dimensões da esperança. Lançai-vos ao mar. Eu vos guiarei na direção de anseios e morredores. Simão Pedro, diante das palavras do mestre, lançou-se ao mar, com Jesus sentado na proa do barco. Subitamente, as redes encheram-se de peixes. Eram tantos que quase rasgaram as redes, tamanho o peso que representaram. Eram tantos que quase afundaram os barcos, tamanha a carga que trouxeram de volta à praia. Jesus disse-lhes: convido-los para me acompanhar na disseminação dos meus poemas. É preciso que eu viaje pela Galiléia, distribuindo sinfonias divinas aos homens. Fui instruído por meu Pai a fazê-lo, pois é chegada a hora dos poemas maiores despertarem no coração humano, permitindo aos homens a transformação de suas vidas em suaves emanações do amor. Sei que muitos serão chamados e poucos os escolhidos, pois para encaminhar uma existência na direção do amor, é necessário que o ser desça às profundezas mais obscuras da sua alma, para encontrar o diamante bruto das mudanças infinitas, que representam alavancas luminosas que o retirarão da terra e o impulsionarão aos céus. Lá, nos porões sombrios da alma humana, sujarás os pés na lama viscosa dos vícios, enfrentarás os gnomos deformados dos defeitos milenares, serás tentado pelo cântico enganoso de sereias sombrias. Contudo, se empunhares a espada flamejante de uma vontade soberana, ultrapassarás todas as agonias, encontrarás a tua pedra preciosa e voltarás à superfície, entoando o hino da liberdade. Liberto e disposto a sonhar, iniciarás uma trajetória incansável de poemas imortais, espalhando pelas estradas do destino a moeda sagrada da certeza do viver. Eu vim para te ensinar este caminho, a ti e a todos os homens, pois todos são capazes de serem poetas ao buscarem, nos recantos mais sombrios de vossas almas, o hino da liberdade. Por ora eu não serei compreendido, em muitas ocasiões serei até desprezado, mas aqueles que perseverarem até o fim obterão a palma sagrada de verdadeiras conquistas. Simão Pedro, encantado com o cântico daquele homem, disse-lhe: Senhor, somos extremamente ignorantes e não somos poetas, nem sabemos nada de poesias. No entanto,
Queremos aprender a essência do teu canto. Nós te acompanharemos e seremos os teus cantores. Ensinai-nos a cantar. Simão, acompanhado de Tiago e João, filho de Zebedeu, seguiram Jesus. Foram seus primeiros discípulos. E eu, o poeta negro e obscuro, sempre seguindo oculto discretamente, acompanhando o rastro luminoso do poeta divino, eu os segui à distância. Apesar da minha ignorância e incapacidade, também queria tornar-me cantor. Também desejava que o fruto maduro do amor desabrochasse em meu coração. Bem, então, meus irmãos, qual é o significado de nós sermos pescadores de homens e almas? Porque esse convite que Jesus fez não foi apenas a Pedro, foi a todos nós. Qual é o significado de nós nos tornarmos cantores de Jesus? Então eu vou contar para vocês uma outra história, que nós contamos isso na evangelização, que é o seguinte: uma mulher estava com seu bebezinho no colo, passando por uma região difícil, e ela estava desesperada, que o filho dela estava passando fome. Ela foi abandonada pelo marido, não tinha como manter financeiramente aquela criança. E aí ela estava lá naquele desespero. Aí ela entrou em oração e pediu ao seu anjo guardião que lhe desse uma solução. Aí o anjo guardião disse a ela assim, mentalmente, lógico, né? Através da intuição, falou assim: siga por este caminho que encontrarás um tesouro. Aí ela foi seguindo por um caminho, encontrou uma caverna que tinha realmente um tesouro escondido. Tinha uma arca com esmeraldas, diamantes, pedras. Aí o que ela fez? Ela pegou o filho, colocou o filho do lado, pegou uma manta e foi enchendo a manta de tudo que ela estava encontrando ali: prata, ouro, esmeralda, diamante, pérola. Foi botando. Aí ela ouviu uma voz falando o seguinte: está acabando o seu tempo para ficar aqui dentro dessa caverna. Saia, senão a porta da caverna vai se fechar. A entrada da caverna vai se fechar. Ela pegou a trouxa com as joias que ela tinha arrecadado e saiu e foi pegar a criança. Quando ela saiu, botou primeiro a joia lá fora da caverna. Quando ela voltou a pegar a criança, a porta da caverna se fechou. Quer dizer, o tesouro mais importante que ela tinha, que era o filho dela, ela perdeu. Aí ela ficou desesperada, aí ficou pensando como é que ela ia fazer, se culpando. Aí ela pegou a joia, saiu, foi pensando, foi para casa pensando. Aí ela dormiu e sonhou com uma criança. O filho dela era um bebezinho, mas ela sonhou com uma criança. Aí ela falou assim, olha, aí ela viu a criança e a criança falou assim: olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aquelas joias todas que você arrecadou e você vai conquistar outros filhos. Você abre uma instituição na qual você acolha crianças abandonadas e mães que desejam fazer aborto. Dê a essas pessoas o suporte para que você possa se redimir dessa culpa que vai te acompanhar pelo resto da vida. Você tem, para você compensar o erro que você cometeu, você tem que fazer seguir um caminho em que você possa conquistar outras crianças, outras pessoas. E foi o que ela fez. Ela pegou o dinheiro, aquela joia toda, vendeu, aplicou o dinheiro no banco, abriu uma instituição, e depois que ela abriu essa instituição, ela colocou essa instituição à disposição de crianças abandonadas e de mães
que queriam fazer aborto, mães que não tinham condições de criar os seus filhos. Então ela fez uma escola. Ela chamou essa escola de Escola Fraternidade de Jesus. Aí montou essa escola e foi acolhendo as crianças. Aí, num determinado momento, chegou uma senhora com uma criança no colo. E aí falou assim, olha, eu vou deixar ela aqui, essa criança aqui, porque eu tive esse menino, mas eu não tenho como eu criar. Eu ia deixar aqui para a senhora criar ele para mim, porque eu não tenho como. Aí ela pegou, falou, não, pode deixar então que eu crio. Aí ela pegou. Aí foi se afinizando com a criança e tal. Aí vocês sabem que criança, até 7 anos de idade, a criança está entre o mundo espiritual e o mundo material. A criança ainda não completou a sua reencarnação. Aí quando o garoto estava mais ou menos com 5 anos, o garoto virou, e o garoto chamava ela de mamãe, que era a referência que ela tinha. Aí ela falou, aí o garoto virou para ela e falou assim, mamãe, você não está me reconhecendo não? Aí ela falou, não meu filho, você, que eu saiba, você veio aqui, você tem uma mãe que trouxe ele. E ela falou para ele, né, que ele tinha sido abandonado pela mãe, que um dia aquela mãe até poderia voltar. Enfim, ela esclareceu para ele, ele era pequeno, mas ela esclareceu tudo para ele. Aí o garoto virou para ele e falou assim, eu sou aquela criança que você deixou dentro da caverna. Eu reencarnei e voltei como teu filho para reencarnar, para através da reencarnação a gente se reencontrar. Então qual é essa história, né? Qual é a moral dessa história? A moral é o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós na vida cometemos erros, né? Então, por exemplo, tem mulheres que já fizeram aborto, tem mulheres que não são boas mães, tem pais que são desequilibrados, mas sempre tem um jeito, sempre tem uma maneira de você redimir-se dos seus erros. Nós vemos nas obras de André Luiz que os maiores criminosos das trevas, aqueles espíritos que estão naquelas regiões de muito sofrimento, chega um momento que eles se arrependem de seus erros, em que eles verificam a dimensão do mal que fizeram e voltam, através da reencarnação, para compensarem o mal que fizeram, né? Fazendo o bem. Agora, logicamente, que para você fazer isso, o caminho você suportar as dores e sofrimentos que as suas escolhas anteriores lhe colocaram. Então, quando você tem essa percepção de que você precisa ser melhor, de que você precisa retificar os seus erros através do trabalho no bem, você também precisa estar apto a aguentar as consequências daquelas escolhas equivocadas que você fez anteriormente. Nós conhecemos um companheiro, que agora a gente perdeu contato com ele, que ele falava o seguinte, ele fazia parte de um abrigo para pessoas cegas, e ele era cego, né? Era cego de nascença. Aí ele procurou o José Arigó, naquele tempo ainda que o José Arigó estava trabalhando. Aí ele procurou o José Arigó para ver se o José Arigó podia curá-lo, porque ele tinha o olho lá, mas aí o José Arigó tinha a vista, né, íntegra, assim. Ele tinha um problema na córnea, né? A córnea dele que era tinha limitações na córnea. Mas como José Arigó fazia cirurgias, né? Ele foi lá procurar o José Arigó. Aí o José Arigó falou para ele assim, olha meu amigo, o teu caso é o seguinte, não tem jeito para você. Você tem que ser cego mesmo. Por quê? Porque na outra existência você foi um senhor de escravos e você, quando o escravo fugia da sua fazenda, quando você recapturava o escravo, você vazava o olho do escravo para ele não fugir de novo. Então a sua fazenda tinha muitos escravos cegos, né?
e você, quando desencarnou, por uma questão da sua consciência pesada, você mesmo pediu a Deus para vir com essa limitação. Aí ele me contou que no início ele ficou muito revoltado, ficou assim aborrecido, né, achando que Deus não existia, até que ele conheceu o Espiritismo. Ele começou a trabalhar na casa espírita dele, como expositor doutrinário, e aí ele foi conseguindo, através do trabalho no bem, reparar o erro que ele tinha cometido. Então, quando eu conheci ele, ele já estava, ele fazia parte desse abrigo. Eu e a minha esposa visitamos esse abrigo durante um período, e ele estava lá já atuando. Ele fazia o culto do evangelho com os companheiros. Então eram idosos que tinham perdido a visão através da diabetes, né? Ele não, ele era cego de nascença, mas tinham uns idosos. O abrigo ele acolhia idosos que tinham perdido a visão por causa da diabetes, e a família não tinha condições, eu não queria cuidar, e ele cuidava. Ele pegava aquelas pessoas, a casa vivia de doações, e aí ele fazia periodicamente shows, bazares, pedia doação, né? Então, naquele tempo não tinha internet ainda, mas ele ia mesmo, quando ele ia nas casas fazer palestra, ele fazia divulgação do trabalho dele e pedia doações. Então, ele é também um exemplo dessas pessoas que erram, cometem equívocos gravíssimos, e futuramente, ou seja, passado aquele período em que o espírito vai no fundo do poço, ele volta e se torna um cantor de Jesus. Quer dizer, ele se torna um pescador de homens e almas, porque aí você está se colocando à disposição de Jesus para você poder espalhar essa poesia de Jesus, principalmente através das atitudes. Porque o nosso grande problema, o meu problema, por exemplo, é que, eu já falei isso para vocês aqui, não tenho vergonha nenhuma de colocar, o meu problema é que nós pregamos, mas nós não conseguimos ainda ficar 24 horas em sintonia com a espiritualidade. Nós ainda temos aquela condição de espíritas imperfeitos. Então eu não digo que eu não sou espírita, como alguns dizem, não, eu não sou espírita, não posso dizer que eu sou espírita, porque eu sou muito ignorante. Eu realmente sou muito ignorante, mas eu sou espírita, sou um espírita imperfeito. Então, nessa minha condição de espírita imperfeito, tem dia que eu não estou em sintonia com a espiritualidade, eu não consigo manter a sintonia com a espiritualidade por uma limitação minha. O que a gente faz? Passa aquele dia e a gente no dia seguinte vai agir de outra maneira. Até que vai chegar um momento em que você vai conseguir ficar 24 horas em sintonia com a espiritualidade. Não vai ser nessa encarnação. Então a gente sabe que o Emmanuel, ele tem uma frase muito importante que nos fala: a disciplina antecede a espontaneidade. No momento, nós estamos procurando ser bons por disciplina, devido às nossas dificuldades. Mas vai chegar um momento que a gente vai fazer aquilo espontaneamente, em que seremos bons espontaneamente. Então nós temos que buscar esse caminho, temos que buscar essa trajetória, para que nós sejamos aqueles pescadores de homens e almas. Porque aonde nós passarmos, nós estamos procurando semear a palavra do Cristo. E a nossa casa espírita, as nossas casas espíritas, é o ponto primeiro para nós, é um ponto fundamental para nós executarmos essas tarefas. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: eu sou médium, fui convidado pela casa, mas não quero ser médium, é muita responsabilidade, não estou afim. Não, é uma dádiva. Quando a gente é convidado para algum trabalho, é uma dádiva. Por exemplo, eu quando fui convidado para ser esclarecedor de irmãos menos esclarecidos, eu tinha uma dificuldade muito grande. Graças a Deus, hoje, ainda não sou um bom esclarecedor, mas estou me policiando para me tornar cada vez melhor. Meus irmãos, era isso que a gente ia conversar com vocês hoje. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo vídeo.